Voltei, galera, do primeiro ano para dar continuidade aí, né? Nós estamos vendo, só para rememorar, nós estamos vendo aí agentes internos do relevo e externos do relevo. Eu fiz uma breve síntese, um breve comentário dos agentes, né? Que são modeladores e modificadores desse relevo. Coloquei aqui para vocês, deixa eu ver, qual que é a posição? Sempre esqueço. Coloquei aqui para vocês, né, em cima da figura, é, um organograma, né, para mencionar aí como que ocorre, né, é, essas transformações, né, como os agentes eles atuam e de que maneira que elas ocorrem, né? Depois deem uma olhadinha aí nesse esqueminha aí para facilitar a vida de vocês. Então assim, eu dei uma pincelada naquilo que nós estávamos vendo e agora a gente vai ver aí a 342. Vamos seguir pela apostila, né? Em cima daquele resumo que eu fiz na aula anterior. Então vamos lá. Item 1, 342, mais uma vez, para rememorá-los. A crosta terrestre é constituída de conjuntos rochosos, cujas formas estão em contínua transformação por ação de agentes internos, né, que são os endógenos, e externos, que são os exógenos. Tá? Item 2. Os agentes internos, também denominados tectônicos, provocam alterações estruturais na crosta, originando as formas de relevo. E aí tem aí uma figura, né, uma gravura na apostila de vocês, como que o tectonismo ele age diretamente, né, na transformação do relevo aí. Tá legal? Item 3. Segundo a deformação que os agentes ou forças tectônicas provocam na crosta, elas são classificadas de duas maneiras: heterogenéticas, né, e orogenéticas. Já expliquei. Heterogenéticas é num curto espaço de tempo e erogenéticas, né, num espaço mais longo. Né? Então tá lá. Item 4. As forças heterogênicas provocam o soerguimento ou rebaixamento de grandes extensões da crosta. São ocasionadas, no entanto, sua deformação. Tá? E o item 5. Entre as evidências da ação dos agentes epirogenéticos, costuma-se destacar a ocorrência em muitas áreas ao longo do tempo geológico de deposição de sedimentos marinhos em vastas áreas da crostas que que sofreram ou sofrem ainda hoje transgressões marinhas. O que é essa transgressão marinha, gente? É o nome que se dá ao processo que resulta no avanço dos mares sobre as terras emersas, gerando a elevação do nível do mar. É o contrário da regressão marinha. Uma na parte emersa e outra na parte submersa, tá legal? Item 7. O item 7343, tá? O processo de orogenia em zona de contato de placas tectônicas é normalmente acompanhado de uma série de fenômenos geológicos, com abalos sísmicos, né, que são os terremotos, e atividade vulcânica. Item 9. Os abalos sísmicos ou terremotos são tremores de terra de curta duração e sua magnitude é medida por instrumento como o sismógrafo. Então aí também nós temos uma gravura, né, mostrando aí a cadeia montanhosa, ou seja, sua formação. Então, a princípio nós temos a crosta continental, posterior à crosta continental nós temos aí na sequência o manto litosférico e por último lá embaixo o manto astenosférico, tá? Então também tem um esquema de propagação de terremoto, ou seja, como ele ocorre, né? O epicentro é onde ele abala, é, ele é abalado, né, no epicentro, que é na crosta, através da ruptura e do hipocentro ou foco. Então, lá embaixo é onde ocorre tudo isso, tá? Vamos lá para a página 344. Item 10.
A ocorrência de abalos sísmicos no Brasil é rara e de pequena magnitude. Quando eu digo pequena magnitude, ela é quase que imperceptível. Existe, óbvio que existe. Em todo lugar vai existir abalo sísmico, tá? Que são conhecidos como terremotos. Só que em alguns lugares, que é o caso do nosso território brasileiro, graças a Deus, esses abalos sísmicos ele ocorre de uma maneira quase que imperceptível, tá? Já em outros lugares, ele apresenta uma magnitude muito grande, que é o caso do Japão, aí, México, em determinados momentos. Esse, o nosso território, né, ele está situado na parte central da placa continental ou tectônica, que se localiza na placa sul-americana. Então, até em virtude da nossa localização, nós somos privilegiados em não termos aí uma magnitude mais ampliada nos abalos sísmicos, tá legal? 11. Denomina-se vulcanismo as consequências que acessam do material magmático até a superfície da Terra. Traz para a paisagem da crosta terrestre em decorrência da formação do relevo vulcânico. E aí tem uma figura explicando esse processo. Então nós temos lá no interiorzão da Terra a câmara magmática, né? Aí posterior a ela nós temos o manto, nós temos a litosfera, e aí subindo nós temos a lava, nós temos a cratera e a coluna receptiva. Nessa figura mostra lá, ó, os focos magmáticos dos vulcões não se localizam, como se imaginava no passado, nas camadas mais internas da Terra, mas no interior da crosta há uma profundidade que oscila normalmente entre 20 quilômetros e 60 quilômetros. Então, se a gente for analisar, é uma extensão, né, curta, porque antes nós achávamos que era no manto, né, mas não é no manto. Posterior a essas leituras, nós temos aí os exercícios da página 345, tá? E 346. Não esqueçam de fazer no final, né? Os exercícios da 345, 346. Esse vídeo ele não vai ter uma duração muito extensa, então o tempo restante da aula aí vocês utilizem para fazer esses exercícios da aula 23. E agora entremos aí na aula 24. Falamos na 23 dos agentes internos, agora vamos falar dos agentes externos, que são os exógenos, né? Então tá lá, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. Item 1. Tudo isso eu já falei naquele breve resumo da aula 1, tá? Eu só tô seguindo aqui o script da apostila de vocês para que vocês não se percam. Os agentes externos ou erosivos, quais são? Como a água, o gelo e o vento, são os responsáveis pela modelagem contínua da superfície do planeta e, portanto, do relevo terrestre. Então, são esses externos que alteram a configuração, a característica física do relevo. De que maneira, professor? Modelando. Então, são eles, a água, o gelo, o vento, tá? E eles que vão alterar a característica física dos relevos. Item 2. A ação dos agentes erosivos nos processos de modelagem da crosta realiza-se, entre outras condições, pela meteorização das rochas e pela ação corrosiva dos agentes sobre as formas do relevo. Então, no 2 está dizendo aqui que os agentes, né, que vão agir diretamente no processo de modelagem, e a meteorização, né, através da meteorização e pela ação corrosiva, ou seja, ao mesmo tempo que ele cria, ele corrói, tá? Isso que é a meteorização e a corrosão. Item 3. A meteorização ou intemperismo é o processo contínuo de transformação a que estão submetidos as rochas por ação dos agentes erosivos terrestres. A meteorização das rochas pode ocorrer como resultado da ação mecânica ou física, que é
o intemperismo físico, ou por reações químicas, intemperismo químico. A erosão física, item 5, corresponde basicamente a um conjunto de processos mecânicos de retirada de materiais superficiais de seus locais e de origem à sua deposição. Então, ao mesmo tempo que ele retira, ele vai colocar. Então, é retirada e colocada, tá? Obviamente que onde ele retira vai faltar um pedaço, né? E onde ele colocar vai alterar a configuração daquilo que ele está agregando lá. Bem simples. E isso pode ser realizado por diversos agentes, como o vento e a água dos rios, chuvas e mares. E também pode ocorrer pela ação do gelo. Foi o que eu falei lá, brinquei na primeira aula lá com o filmezinho A Era do Gelo, tá legal? Então assim, observe abaixo a atuação desses agentes na paisagem. Então as águas pluviais são as chuvas que eu mencionei. As águas fluviais são as águas dos rios. As águas marinhas, né? Ela faz uma ação mecânica que se verifica na zona de contato entre os mares e continentes. A água marinha é aquela que eu expliquei, quando a água bate na parede lá, tá? E o gelo, que é água no seu estado sólido, cuja ação mecânica por atrito se faz sentir nas áreas mais elevadas das grandes montanhas e nas áreas situadas em zonas de alta latitude. Por último, e não tão menos importante, os ventos, né? Que, embora exerçam ação em toda a superfície terrestre, eles atuam mais intensamente em climas áridos e semiáridos, onde as rochas se encontram fragilizadas pela desidratação e submetidas a forte processo de meteorização física. Aí está aí uma gravura dos tipos de erosão, né? Aliás, uma não, várias gravuras, né? Para vocês entenderem como ocorre este processo, seguindo aí esse organograma, esse esqueminha que o professor colocou aí para vocês analisarem. Tá claro isso? Então, depois disso, nós temos os exercícios, né, da 349, termina lá na 349, para que depois possamos entrar aí na nossa próxima aula, que é a aula 25, que ela fala das rochas. Então é isso, gente, ó. Só para rememorar, para facilitar, vou pincelar mais uma vez, tá bom? Só um minutinho. Comercial aqui para tomar uma água, né? E vocês estão bem? Coloca lá no comentário, não é porque é gravada, não, que vocês não vão poder interagir com o professor. Pode interagir lá, né? Estejam à vontade para colocar os comentários de vocês lá. Inclusive, falar em comentário, não deixem de colocar o número de presença e o nome e o número de vocês para computar como presença, né? A dona Cida está pedindo para que nós cobremos vocês. Tá legal? Então, assim, pincelar um pouquinho. Agentes modificadores, são os que ocorrem na superfície do globo, tá legal? Eles estão profundamente ligados a quê? As condições climáticas regionais. Eles vão depender das condições climáticas regionais. Então, a água de chuva, o mar, os rios, os ventos, que mais? As geleiras, esses, né, vão estar sempre modificando ou, digamos assim, esculpindo o relevo terrestre. Tá? Mais uma vez, a definição que eu tenho mais simples para passar para vocês, que a água da chuva, o mar, a geleira, os ventos, os rios, eles vão esculpir o relevo terrestre, né? Obviamente que é um incessante trabalho de destruição e construção, tá claro? É importante também que vocês saibam considerar as diferentes estruturas das rochas, né? Que essas estruturas que sofrem essa ação da natureza. Quando eu digo que sofrem essa ação da natureza, pois dependendo da resistência e do agente modificador, essa forma de relevo ela terá feições particulares, peculiares
ao que ela está sofrendo, tá? Ao tipo de ação que ela está sofrendo. Então, assim, nas regiões tropicais, por exemplo, tem abundante pluviosidade. Então, a água da chuva ela vai agir de que maneira? Ela vai agir como um importante modificador daquela região. A lógica da ação erosiva é a do arredondamento das montanhas, né, com o preenchimento dos vales pelos sedimentos que são transportados. Então, a água da chuva caiu ali, de tanto cair. Isso aqui, ele vai, se ele tiver numa característica dessa maneira, como estou, deixa eu focar aqui, dessa maneira como estou mencionando para vocês, de tanta água da chuva cair aqui, de tanto cair, ele vai mudar a sua caracterização, ele vai mudar a sua configuração. Tá claro isso? Então, tudo isso depende da resistência daquilo ali, né? Que no caso seria, estou dando exemplo aí de montanhas, né? Por exemplo, na região sudeste do Brasil, essa ação da chuva, ela deu origem ao que nós chamamos de mares de morros, né? Mares de morros em meio laranja. O excesso de garoa, né? Ele criou aí o que nós chamamos de mares de morros. Mudou a configuração e aí surgiu aí o que nós chamamos de serras, né? Tá legal? Então, assim, nas orlas marítimas, quando a gente fala de orlas marítimas, o mar ele vai desgastar as costas altas, né? Formando o que nós chamamos de falésias. E essas falésias, né, elas vão sedimentar as costas mais baixas. Então, o lugar mais alto, ele passa por um processo de erosão, tudo que ele está tirando aqui, ele vai jogar aqui para baixo, tá? Tudo que ele vai tirar daqui de cima, ele vai fazer escoar aqui para baixo. Isso é sedimentação, tá? E aí quando ele abastece essa parte de baixo, mudando a configuração, nós chamamos de falésias, tá legal? Isso ocorre em praias, né? Restingas e outros lugares aí, tómbolos que eles chamam. Falésias são paredões, né? Aqueles paredões abruptos que sofrem ataque contínuo de ondas, né? Eu acho nessas pedras que tem aqui, né? Quando vocês veem essas pedras elas não nasceram daquele jeito. Elas foram passando por alterações em virtude dessas falésias, tá legal? Professor, isso é só no mar? Como que ocorre isso no rio? Os rios, dependendo da estrutura rochosa por onde eles passam, né, e dependendo também dos climas, do clima local, eles vão se modelar surgindo aí vales, né, espécies de vales diferentes. Então nós temos vales considerados normal, vales em calhas, vales em gargantas, nós temos vales assimétricos. Quando eu digo assimétricos, aí eu estou me referindo às quedas de água, à cachoeira, que eles são produtos das estruturas rochosas mais resistentes, né, que existem no percurso do rio, aí o que vai facilitar a construção de usinas hidrelétricas, tá? Já os ventos, eles transportam num processo contínuo as partículas dos sedimentos que são expostos na superfície. E aí eles vão formar aquilo que nós chamamos de dunas, num trabalho de varredura que é denominado deflação. Então o vento ele não para, né? Ele não cessa. A intensidade dele é mais forte ou mais fraca. Então o que ele faz? Ele vai arrastando aquilo que ele encontra no caminho. Essa varredura que ele faz no caminho é chamada de deflação. Então a ação dos ventos, além de chamada tecnicamente de deflação, nada mais é do que a modificação ou a erosão eólica. O que é a erosão eólica? É a erosão causada pelos ventos, tendo como protagonista o vento. Ela é extremamente típica nas regiões desérticas e litorâneas, né? Às vezes, ao encontrar as barreiras,
O vento está aqui. Quando ele encontra uma determinada barreira, né, ele vai esculpir montanhas antes dessa barreira. Daí vai surgir formas extremamente curiosas, né? Que vai depender da sua intensidade e da sua direção e da sua intensidade, né? E, obviamente, além da resistência dessas rochas. É aquela velha máxima do ditado lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. O vento não é diferente. Na medida que o vento ele age em apenas um lugar, se tiver uma barreira, ele vai chegar a um ponto que ele vai causar uma corrosão. O que é essa corrosão? Uma pequena fenda que ao longo do tempo geológico ela vai tomando formas diferentes. Tá legal? A erosão eólica, obviamente, que ela vai manifestar-se pelo vento, principalmente pelo transporte de material mais fino, porque o vento nem sempre é intenso, então ele vai transportar o material mais fino, quase imperceptível aos nossos olhos, né? E ele vai alterar, sim, as características de um determinado local se a incidência dele for muito grande, se a repetição dele for muito grande por um tempo geológico aí grandioso, tá? O vento carregado de areia, ele pode esculpir e desculpir rochas sedimentares, tá? Obviamente que essas rochas sedimentares, elas são menos resistentes, né? Tá legal? Não esqueçam disso aí. Já as geleiras, né? Eu posso colocar que ao desmoronarem as geleiras, nos períodos de degelo, elas formam aquilo que geralmente nós chamamos de vales em calha. E pela particularidade do peso dessa geleira e da distribuição do material transportado, é que ela vai se alterar. Costuma-se dizer que nas regiões litorâneas, né, em antigos vales glaciários, eles, quando são invadidos pelo mar, eles dão origem ao que nós chamamos de fiordes. Tá? Eu já falei de fiordes lá na aula anterior. Os fiordes mais famosos e expressivos, eles estão localizados na Noruega. Tá legal? Que mais que a gente vai falar de agentes da dinâmica interna e externa? Bom, interna eu coloquei para você tectonismo, terremoto e vulcanismo. Externa eu coloquei os agentes modificadores de relevo, que são aí vento, chuva, gelo e assim sucessivamente. Os agentes da dinâmica externa, eles ocorrem na natureza de forma integrada, não é de uma maneira isolada. Enquanto o intemperismo lá, que é endógeno, ele está acontecendo num processo contínuo, num trabalho de desintegração das rochas, em paralelo a isso vai ocorrer o quê? A ação modificadora da superfície, tanto no arrasamento como de sedimentação, tá? Então, assim, de certa forma, o intemperismo ele vai preparar a rocha para o trabalho que vai vir a seguir. Ele vai amolecer a rocha. Daí surgem aquilo que nós chamamos de camadas superficiais da crosta. O que são essas camadas superficiais da crosta, professor? Os solos, né, que tão importantes para a sobrevivência das espécies vegetais e animais. Os solos eles vão ser alterados também. Então, por outro lado, esse trabalho de associação, desculpa, esse trabalho de associação à associação modeladora do relevo, ele modifica as rochas, formando um ciclo de vida. Olha que interessante. As rochas que são originárias de um tipo, elas vão dar origem a outras que, por sua vez, também vão se modificar. E assim, eu posso dizer que aquilo que aparentemente parecia tão estático, tão parado no tempo, ele se apresenta carregado de mutação, ele se apresenta carregado de mudanças. Por outro lado, se pensarmos nos agentes da dinâmica interna e externa, eles se interligando, a gente percebe que todos eles vão se associar. De que maneira eles vão se associar, professor? Assim, eles agem de forma que eu chamo de variada em relação ao tempo
e as suas ações, não é isso? Então, eles trabalham juntos para dar origem a outras esculturas, a outras formas de relevo dentro do nosso planeta. Né? Então, por isso que eu digo que a forma de relevo, mais uma vez eu afirmo, para nós encerrarmos, que a forma de relevo ela está em constante modificação. Tá? E essa modificação, obviamente, que vai ocorrer no tempo geológico. Quando eu digo no tempo geológico, eu estou colocando que a gente que para a gente é quase que imperceptível, porque leva um tempo muito, muito, muito grande. Tá legal? Então, assim, encerro aqui a aula de hoje. Desejo a todos vocês um excelente fim de semana. Não esqueçam de nos comentários colocar mais uma vez o nome e o número de vocês, tá? Podem colocar lá também alguns comentários, se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode mencionar lá. Mais uma vez vou falar, Maria Luísa, não esqueci da sua pergunta, quando a gente estiver ao vivo, a gente tenta ressarcir, estou com um probleminha de internet aqui, por conta disso estou gravando as aulas para vocês. Mas a mais, que tenham todos aí um excelente fim de semana, e se Deus quiser, a gente semana que vem está aí ao vivo, tá legal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.